racismo. Nós vivemos no Brasil, um país multiétnico, multicultural, um histórico peculiar aqui para a América do Sul. E quanto mais para o mundo, né? Nós fomos uma colônia de exploração, mas também de povoamento, e que foram trazidas para cá pessoas do continente africano, de vários países, de várias culturas e várias etnias diferentes. Sim, muita gente não sabe disso, mas o continente africano tem uma diversidade étnica maior do que todo o continente europeu. Mas como por cultura a gente estudou mais a Europa, porque a nossa cultura é mais influenciada politicamente pela Europa, a gente acabou estudando pouco na época de escola sobre os povos africanos. E até mesmo os ativistas aqui, que a gente vê, ativistas raciais, né, que eu hoje em dia chamaria até de ativismo racista, né, porque muitos deles até estimulam certo racismo, certo ódio por pessoas de determinada descendência, como fosse culpado pelos nossos antepassados, e como a gente tivesse no passado ainda, e não em um país miscigenado, livre, e onde ainda existem, sim, remanescências de certos preconceitos históricos, de certos históricos também, até mesmo na sociedade da gente, porque a gente sabe que depois da escravidão, muitos escravos, né, foram libertos e caíram na miséria, né, porque não tinham trabalho e muitos não conseguiram se inserir naquela sociedade da época. Mesmo assim, diferente do que muitos pensam, a história tem suas nuances. É claro que aquelas pessoas que foram escravizadas, que foram escravos durante parte da vida, quando libertas, sem qualquer compensação ou modo de se sustentarem, naquela época, provavelmente passariam por todo tipo de dificuldades e vicissitudes. E assim, muitos caíram na miséria, gerando uma reação em cadeia, que até foi fomentar o racismo nas mentes mais ignorantes da época. E havia também, por outro lado, costumes, tradições herdados e a cultura da época. Mas diferente do que muitos pensam, nem todos eram assim. Havia humanos com empatia, como sempre houve, sempre existiram. E a maioria da população na Primeira República, no Império do Brasil e até mesmo nas gerações mais recentes do Brasil colonial, não era puramente portuguesa e o resto de escravos ou indígenas, como alguns costumam dizer ou imaginar. A maioria da população brasileira já tinha miscigenações diversas, entre indígenas, africanos, portugueses e até mesmo ingleses, franceses, holandeses, judeus, etc. E, obviamente, muitos que vinham de outros países também já traziam em si miscigenações prévias de outras partes do mundo, o que é natural. Assim como, provavelmente, os antepassados da maioria assistindo esse videolog também. Contudo, é importante lembrar que a história não é absolutamente linear. Assim sendo, trago alguns nomes ilustres cujos históricos, talvez, sob outra perspectiva, contem um pouco mais sobre o contexto social daquela época. Vamos lá, então. Começo pelo compositor dessa música que coloquei ao fundo, José Maurício Nunes Garcia. Ele nasceu no Brasil colonial, no ano de 1767, no Rio de Janeiro. Foi padre, mas também multi-instrumentista, compositor, professor de música e se tornou célebre como maestro. Era retratado como um homem moreno, com alguns traços, talvez de descendência, africanas. Faleceu no ano de 1830, no Brasil Império. Francisco de Paula Brito, nascido no Brasil colonial, no ano de 1809, no Rio de Janeiro. Faleceu em 1861, no Brasil Império. Foi tipógrafo, tradutor, jornalista e se tornou notório como escritor, dramaturgo e letrista. Também tinha descendência africana. Estevão da Silva, nascido no terceiro e último período do Império do Brasil, no ano de 1844, um notório pintor e desenhista. Foi também professor no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. E fora também o primeiro estudante com descendência africana a se formar pela Academia Imperial de Belas Artes. Faleceu no ano de 1891, no período da Primeira República do Brasil. Maria Firmina dos Reis, nascida no Brasil, no Maranhão.
Em 1822, primeiro ano do Brasil Império, foi uma famosa romancista da época e talvez a primeira romancista mulher com descendência africana no Brasil. Faleceu no ano de 1917, na Primeira República do Brasil. André Rebouças, nascido em 1838, no período do Segundo Império do Brasil. Advogado autodidata, deputado, conselheiro do imperador Pedro II, abolicionista e monarquista. Mas o que o tornou notório foi sua genialidade como inventor e engenheiro. Faleceu no ano de 1898 em território português, para onde se mudou após a proclamação da República. Também descendente de africanos. João da Cruz e Souza. Nascido no Brasil Império, no ano de 1861, em Santa Catarina. Foi poeta, um dos precursores do simbolismo na literatura brasileira. Ambos os pais dele eram africanos. Faleceu em 1898, na Primeira República do Brasil. Nilo Peçanha, filho de um padeiro e de uma moça de família de agricultores. Nascido em 1867, no Rio de Janeiro. Esse eu acho que a maioria dos brasileiros já ouviu falar, até porque foi o 7º presidente do Brasil, antes sendo vice-presidente no governo do presidente Afonso Pena. Foi também deputado, senador, governador do Rio de Janeiro. Não há registro sobre a descendência africana, contudo, ele tinha pele morena e cabelos crespos. Então, agora a história parece um pouquinho diferente, né? São apenas algumas datas e nomes ilustres, ou isso diz algo a mais? Todos eles com alguma descendência africana, todos brasileiros, todos nascidos aqui, mas cada qual com seu histórico. Isso nos faz levantar até outras questões, até porque não estamos lidando com demônios e anjos, mas humanos. E o contexto era mais complexo do que a mente de alguns evita cogitar. Creio que o problema principal, na maioria dos casos, na época, não era somente a descendência, tampouco a cor de pele, ou outras características típicas, mas a condição social de escravo. Ainda pergunto, será que alguns desses, antes da abolição, já tiveram escravos? E tem gente que ainda hoje quer viver no passado. E olha que todos que eu citei agora realmente viveram num passado bem difícil, que existia realmente a escravidão, ou que ela havia acabado de ser abolida. Todos eles nasceram antes da abolição. Hoje é outro mundo, outra história. Estamos aqui e somos todos brasileiros e humanos neste planeta. E a história continua, em frente, em direção ao futuro, e não remoendo o passado. E os indígenas brasileiros? Se esqueceram deles? Quantos nomes ilustres de indígenas brasileiros você conhece? Difícil, né? Estranho isso também, não? É claro que muitos também já eram descendentes de indígenas da nossa sociedade, mas aí é outra história. Seguindo então.